Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Marilene, missionária Marilene Siqueira. E esse canal, ele tem o intuito de fazer com que mais pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, venham aprender a meditar na palavra do Senhor e, acima de tudo, a praticar a palavra do Senhor. Você que está chegando agora e não foi inscrito ainda, não está inscrito no meu canal, eu peço que você possa se inscrever no meu canal, possa curtir, possa compartilhar, que quando você faz isso, mais pessoas vão conhecer a palavra do Senhor, mais pessoas vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus, amém? E hoje a palavra do Senhor está em Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 34, que diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Essa palavra que está em Atos, capítulo 16, ela fala da importância de nós orarmos e glorificarmos ao Senhor em toda e qualquer situação. Paulo e Silas, eles tinham sido enviados pelo Senhor para a cidade de Filipo, que ficava na região da Macedônia, ali nas proximidades da Judéia. E quando eles chegaram lá, eles começaram a pregar a palavra do Senhor. E tinha uma moça que ela tinha um espírito de adivinhação. Vocês sabem que espírito de adivinhação, ele não vem do Senhor, ele vem do maligno. E essa moça, ela ficava toda semana falando: esses homens são homens de Deus, creiam nele. E toda semana, durante vários dias, ela ficava falando isso. Só que Paulo, ela falava aquilo com um tom de deboche. E Paulo percebeu que aquilo era uma obra maligna. E Paulo, ele expulsou o espírito maligno, o espírito de adivinhação que estava naquela moça. E quando Paulo expulsou o espírito de adivinhação que estava naquela moça, aquela moça, ela era escrava. E os donos dela não ficaram satisfeitos, ficaram com muita raiva, porque ela ganhava muito dinheiro adivinhando a vida das pessoas. E quando eles descobriram que ela não ia mais poder adivinhar, eles ficaram com muita raiva de Paulo e Silas e levaram Paulo e Silas para a praça pública
e lá chamaram os magistrados, e os magistrados não ouviram ele e falaram para eles irem presos. Entregou eles na mão do carcereiro e falou que era para o carcereiro cuidar deles lá na prisão, não deixar com que eles fugissem. E eles foram para a prisão. E quando eles chegaram na prisão, a palavra do Senhor fala que eles estavam acorrentados, que os pés deles estavam acorrentados. Mas mesmo eles estando acorrentados, mesmo eles estando presos, a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas louvavam e cantavam ao Senhor. Louvavam, cantavam e oravam ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que perto da meia-noite, quando eles estavam louvando e cantando ao Senhor, houve um grande terremoto. E esse terremoto fez com que todas as cadeias, todas as correntes se abrissem, tanto de Paulo e Silas como dos presos que estavam ao redor dele. E o carcereiro, quando ele viu que as correntes tinham sido abertas, ele pensou imediatamente que aqueles presos tinham fugido. E ele pensou assim: eu estou com muito problema agora, eu estou enrolado, eu não tenho o que fazer, porque a responsabilidade estava sobre mim. Os magistrados me entregaram esses presos, o que eu vou fazer? Então ele pensou em se matar. E na hora que ele ia tirando a espada para se matar, Paulo falou assim: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro se ajoelhou aos pés de Paulo e perguntou para ele: o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas responderam para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Então, para nós sermos salvos, nós temos que crer no Senhor Jesus. Nós só somos salvos quando nós cremos no Senhor Jesus. Lá, a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos salvos, nós somos chamados filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nesse momento nós vamos fazer parte da família de Deus. Nós temos direito à herança, nós temos direito à salvação, nós temos direito a passar a eternidade com o Senhor Jesus. E o que é que nós podemos aprender com esse texto, com essa passagem de Paulo e Silas? A primeira coisa que a gente tem que aprender é que Paulo e Silas, eles estavam passando por problemas, eles estavam presos, eles estavam acorrentados, e mesmo assim eles estavam orando e louvando ao Senhor. O que quando você está passando por um problema, o que você faz? Você ora ao Senhor, você louva ao Senhor, você coloca esse problema na presença do Senhor, ou você começa a murmurar, a reclamar da situação, ou você começa a se afastar do Senhor. E Paulo e Silas, eles não se importaram com o que estava acontecendo, e eles começaram a louvar ao Senhor. Eles ofereceram a Deus um sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Sacrifício é quando... sacrificar é quando eu mato alguma coisa. Paulo e Silas, eles estavam matando o seu medo, as suas preocupações, as suas ansiedades, porque eles confiavam em Jesus. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que confiar em Jesus. Nós temos que louvar ao Senhor Jesus em todo e qualquer momento, mesmo nos momentos ruins. Então quer dizer que eu tenho que louvar o Senhor por estar passando por um problema? Não, você não tem que louvar o Senhor pelo problema, mas você tem que estar louvando ao Senhor mesmo em meio aos problemas, porque você sabe que o Senhor vai estar com você naquele problema, vai te ajudar a superar aquele problema, e o Senhor vai estar com você a todos os momentos. Então o louvor, o Senhor nos chama a louvar, a entoar a Ele um sacrifício de louvor,
porque a nossa confiança está nele, não está na situação ao nosso redor. A nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Mesmo nós passamos por problema, nós temos que aprender a louvar e a engrandecer ao Senhor, porque nós sabemos que Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação. E foi isso que Paulo e Silas eles fizeram. Eles começaram a louvar ao Senhor. E quando eles louvaram ao Senhor, aquelas cadeias, elas se desfizeram, elas se abriram. E isso que acontece quando nós louvamos ao Senhor. As cadeias, elas se quebram. Então, nós temos acesso direto ao Senhor através do louvor. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor nos ouve e vem ao nosso socorro. Quando Paulo e Silas louvaram ali ao Senhor e oraram ao Senhor, o Senhor veio ao socorro deles. O Senhor fez com que as cadeias que prendiam eles fossem abertas. E quando as cadeias foram abertas, Paulo e Silas eles podiam muito bem ir embora daquela prisão. Eles podiam ter deixado aquele carcereiro ali e ter ido embora, mas ele não fez isso. Porque quando nós confiamos em Deus, o Senhor nos chama a nós sermos parecidos com Ele, a nós seguirmos o exemplo dele. E Paulo e Silas, eles seguiram o exemplo de Jesus, o exemplo do Mestre, de ajudar as pessoas. Se ele fosse embora, aquele carcereiro, ele ia ser morto ou ele ia ser preso, porque ele já estava pensando em se matar. Mas mesmo se ele não se matasse, com certeza ele ia ser preso ou seria morto pelos juízes. Mas ele se preocupou com aquele carcereiro. E o carcereiro, quando ele acordou, que ele viu a preocupação de Paulo e Silas com ele, ele viu que Paulo e Silas eram homens de Deus, eram homens que temiam a Deus e que obedeciam à palavra de Deus. Eles perguntaram para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas, ele explicou para ele: creia, é crer no Senhor Jesus. Para nós sermos salvos, nós temos que crer no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, não só nós, mas toda a nossa família ela é salva, ela é resgatada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E o que é que nós podemos, mais uma vez, aprender com isso? Que Paulo e Silas, eles, mais uma vez, ofertaram um sacrifício de ajudar o próximo. Primeiro, eles ofertaram o sacrifício de louvor e o sacrifício de ajudar ao próximo. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 13, versículo 14, vai falar que Deus se agrada do sacrifício de louvor e do sacrifício que nós fazemos uns aos outros para ajudar o nosso próximo. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. E Paulo e Silas, naquele momento que ele fez o sacrifício de ajudar o seu próximo, ele fez com que aquele homem fosse salvo. Não só ele, mas como toda a sua casa, como toda a sua família. E o Senhor Jesus nos chama, nesse dia que se chama hoje, a nós nos voltarmos para Ele, a nós entregarmos a nossa vida a Ele, a nós entregarmos o nosso sacrifício de louvor a Ele. Não importa o que você está passando. Eu não sei, você que vai assistir esse vídeo, eu não sei o que você está passando, mas coloque as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios, coloque as suas preocupações nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele vai cuidar de você, não importa a situação. Faça um sacrifício de louvor a Deus e ajude o seu próximo. Mostre o exemplo do Senhor Jesus que nos ajudou se entregando na cruz para nos salvar, para nos dar o exemplo de sacrifício maior, porque não teve sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Sacrifício de entregar a sua própria vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, que nesse dia que você possa confiar, entregar a sua vida
para o Senhor Jesus, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que você frutifique onde Deus te colocar. Amém?